Olá, Deus te abençoe. Que alegria tê-los aqui, meus irmãos, minhas irmãs, para um momento de oração, momento de aprendizado no Senhor. Sejam muito bem-vindos à nossa Academia de Oração. Mulheres do Comoc, Conselho de Mulheres que Oram pela Cidade. Deus abençoe. Olha as nossas queridas guerreiras, mulheres do Senhor, todas em prontidão. Estamos aqui, vamos iniciar mais um momento com Deus. Para você que está aqui conosco pela primeira vez, eu quero te dizer o que é que nós fazemos. Nós somos um grupo de mulheres que estamos unidas em oração, porque sabemos que a boa mão do Senhor nos alcança em todo tempo. Nós servimos não somente ao Deus que ouve, mas também ao Deus que responde orações. A Bíblia nos diz: ó, tu que ouve as orações, a ti virão todos os homens. Toda carne vem até o Senhor, independente da sua classe social, da sua raça, todos virão ao nosso Deus. E diante dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Salmo 46. Se você está conosco pela primeira vez, pega sua Bíblia, pega seu caderninho. Toda mulher de Deus, todo homem de Deus tem sempre um caderno pronto para fazer suas anotações, porque a nossa memória sempre nos prega peça. Mas quando nós anotamos, quando nós deixamos tudo registrado, não temos nenhum perigo de que isso vá se perder. Salmo 46, versículo 5 diz: Deus está no meio dela e não será abalada. E nós queremos declarar que o Senhor está no meio do povo dele. O Senhor está na tua casa, o Senhor está na tua vida e ela não será abalada. O Senhor te ajuda desde o nascer da manhã e nós nos apegamos com a palavra dele, porque a palavra dele é viva e é eficaz. Que bom, quero dar aqui as minhas boas-vindas a todas as nossas pequenas guerreiras, mulheres de Deus que têm orado. Nós temos um relógio de oração 24 horas. As mulheres não oram 24 horas uma só, mas somos um batalhão de mulheres, um exército que Deus tem alinhado para as mulheres orarem. Então, cada uma no seu horário intercede e nós estamos sim em linha de frente combatendo o Covid, mas da forma mais eficiente. Nós estamos em oração. Nós estamos em clamor por todas as pessoas, em clamor pelas pessoas que estão enfermos, que estão nos hospitais, pelos pastores, estamos em clamor pelas cidades, estamos em clamor pelo nosso país, pela nossa nação. E hoje nossa convidada é a pastora Ligiane. Ela também está no Comoc e ela estará participando conosco nesta noite aqui da nossa Academia de Oração. E nós vamos falar sobre entendendo tempos e estações. Tempos e estações. Sabe por quê? A maior parte das vezes nós tomamos decisões sem consultar ao Senhor. A maior parte das vezes nós tomamos decisões sem orar. A maior parte das vezes nós tomamos decisões por estarmos exatamente sob pressão. Mas nós hoje vamos ouvir. Então, conosco a nossa querida pastora Ligiane, e nós vamos orar, nós vamos aprender um pouco do que o Senhor tem para nos ensinar. Bem-vinda, querida pastora. Shalom. Shalom, Deus abençoe. Vamos ver se o nosso som está aqui tudo certinho. Se você me ouve, deixa eu te ouvir bem. Você dá tempo você convidar mais uma amiga, convida lá as pessoas da sua igreja, da sua família, porque hoje o Senhor tem algo muito lindo para nos dizer. Bem-vinda, querida pastora, minha amiga. Obrigada. Deus abençoe. Boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok aí do outro lado? Tá, eu acho que pelo menos para mim tá só um pouquinho baixo. Se você nos escutar bem, dá um ok, dá um oi. Sim, estou escutando bem, sim. Ai, escutando. Que bom. Dá para me ouvir? Sim. Amém. Glória a Deus por estar aqui. Eu quero agradecer pelo convite à pastora Vânia.
né, o convite de estar participando dessa live. É uma honra, né, participar com vocês, mulheres, e falar de um tema tão propício para esse tempo, não é verdade, pastora Vânia? É Um tema tão verdade. propício a qual o tempo que nós estamos vivendo, né? Então, é uma oportunidade única e eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Que Amém? linda. É verdade. Vamos entender os tempos. Vamos entender as estações do nosso Senhor na nossa vida. Até a natureza. Ela existe as estações e também assim são as estações que nós passamos em Deus, na nossa vida espiritual, nas nossas emoções. E hoje Deus tem algo muito importante para nos ensinar. Mas eu quero te convidar para junto comigo orarmos. Vamos orar? Se você está na sua casa, fique confortável, mas não fique desatenta. Chama sua família, vamos orar juntos, vamos interceder. Em primeiro lugar, nós vamos orar por você. Vou orar por você para que o Senhor possa te trazer agora uma graça especial, que o Senhor traga sobre nós o espírito de revelação e sabedoria. Mas também quero orar por você que tem se sentindo amedrontada por esses dias. E em seguida a pastora Ligiane vai orar também para as pessoas que estão enfermas nos hospitais. E nós iremos fazer 2 orações. Se você está na sua casa e puder, se ajoelha. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor nesse momento. E eu quero dizer, Senhor, nós queremos te dar graças pela tua bondade, porque o Senhor nos alcançou até aqui. A tua graça, Senhor, veio sobre nós renovadas nessa manhã. E o Senhor tem nos ajudado desde o romper desse dia. Eu quero orar agora, Senhor, por todas as mulheres que estão com seus corações, Senhor, intimidados, temerosos, receosos pela situação que é real, que existe, que está acontecendo no nosso país e também, Senhor, no mundo afora. Pai, mas nós sabemos que Tu és o nosso guarda fiel. A nossa vida pertence a Ti, Senhor. Nós não temos outro dono. Nossa vida não nos pertence, pertence a Ti, porque nós sabemos, Senhor, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. E o nosso coração não irá se atemorizar, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, em nome de Jesus, se existir alguma mulher que nos assiste nessa noite, Senhor, que está com o coração com temor, vem agora, Senhor, tirar todo esse terror do coração dela e traga agora a Tua paz nesta casa, nesse lar. Que essa mente seja agora revestida com o capacete da salvação, para que os dardos inflamados do maligno não tenham êxito, não entrem em sua mente. Eu quero agora, em nome de Jesus, te orar por ti, para que você seja fortalecida em Deus. Não é no homem, não é no remédio, é em Deus que nós somos fortalecidas, porque o Senhor disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o teu coração se acalme, que você tenha agora uma paz, uma quietude, que você ouça o som do amor de Deus passando na tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Ora, Que tempo que estamos vivendo, né, pastora Vânia? é verdade. E muitas vezes a gente se pergunta, né? Por que minha vida estacionou? Por que eu estou paralisada no tempo? Por que isso deixou de fluir? Né? Quando nós entramos na igreja, quando nós conhecemos a Jesus, parece que tudo flui, tudo anda, tudo vai, tudo funciona, tudo vai acontecendo rapidamente. Por quê? Porque nós entramos no tempo de Deus, nós entramos na vontade de Deus. E nós começamos a correr em busca daquilo que Deus tem para nós. E nós deixamos de lado aquilo que nos atrapalha e começamos a buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Então, por isso que quando nós conhecemos a Jesus, de imediato, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Porque nós começamos a entrar nos tempos determinados por Deus. A Bíblia diz que o tempo, ele mede a nossa vida. A Bíblia diz que o tempo foi dado para o homem, para o pecador não viver eternamente morto e nem na dor em toda a eternidade. A Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim e ali o homem pecou, o homem desobedeceu e a Bíblia diz que ele foi arrancado desse jardim. O Éden, todo homem tem um Éden, toda mulher tem um Éden na eternidade, feito pelas mãos de Deus para as nossas vidas, né? Salmo 139 diz que estão escritos e determinados
os tempos e propósitos de Deus para a nossa vida. Quem determinou o nosso nascimento não foi papai e mamãe que disse vamos ter uma menina ou um menino, mas foi o próprio Deus que nos interceu no ventre da terra e nos formou, formou osso, formou carne, colocou nome, quando nem nossa mãe sabia o nosso nome ainda. Então, esse Deus escreveu os tempos da nossa vida. E o tempo nos protege das condições permanentes de morte. Por isso que o homem foi arrancado do jardim. Porque a Bíblia diz que Deus olhou para o homem e disse, veja, ele agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E para que o homem não comesse da árvore da vida e ficasse ali permanentemente na eternidade morto, ele precisou ser arrancado da eternidade de Deus. E daí por diante, o homem precisa buscar a Deus, entrar no tempo de Deus, entrar nos propósitos de Deus, para decidir com Deus. Mas o mais interessante de tudo isso é que a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Não existe mais separação a esse tempo. Nós temos livre acesso às decisões de Deus. Então, o tempo, ele nos separa. Eu quero citar bem o tempo porque ele é muito importante, principalmente na nossa vida de intercessão. O tempo nos separa, vamos dizer assim, do ex-namorado que te fez sofrer quando você era um adolescente e chorou com o rompimento daquele primeiro namoro. Hoje você nem lembra mais, porque há uma separação muito grande. O tempo coloca essa separação. A dor que você sentiu, o sofrimento que você sentiu há 10 anos atrás, por meio de uma enfermidade, hoje você não sente mais, você não lembra mais tanto daquela dor, daquele sofrimento. Você pode até contar o que você passou com ousadia, porque há uma separação, a qual o tempo nos dá. A Bíblia diz que Deus deu tempo determinado. E na terra onde nós estamos, existem tempos e estações. Agora nós estamos entrando no outono, né? Temos primavera, verão, inverno, outono, são 4 estações do ano. E este mesmo mês, a Bíblia diz que Deus começa a trazer um novo tempo, o seu povo, começa a colocar o povo em novas estações. Êxodo capítulo 12, verso de número 2 e 3 vai dizer assim, olha, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Então, eu entendo com isso que, além das 4 estações que nós vivemos na Terra, existe tempo e estações de Deus. As estações que nós estamos vivendo hoje é de Páscoa, é de saída de cativeiros, é de redenção. Está se cumprindo aquilo que Deus falou em Êxodo capítulo 12, quando ele disse, este mesmo mês será o princípio dos meses. Deus estava dizendo, estava tirando Israel do Egito, mas Israel ainda estava no Egito. Deus está nos tirando dessa terra, mas nós ainda estamos nessa terra. Mas Deus está começando a fazer uma nova estação na nossa vida. E é isso que nós precisamos entender. Essas estações e esses tempos determinados por Deus em nossa vida. Então, com isso, nós entendemos que o tempo, ele muda tudo. Nada é permanente. Olha como é importante o nosso tempo. E muitas vezes, né, quantas vezes a gente se pergunta, né, pastora Vânia? Eu não tive tempo para nada. Eu estou sufocada, estou sobrecarregada. Não tive tempo de fazer o que eu tinha que fazer. Isso é muito preocupante diante da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas. No tempo que nós estamos, todos morrem, né? A morte nos dá o direito de resgate, de ressurreição. E é esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de ressurreição, um tempo de resgate, um tempo onde nós podemos mudar a nossa condição de morte para a vida, de pecador para salvo. Então, Deus, quando Ele fez o tempo, lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 6, ele santificou o tempo, ele santificou as estações, quando ele separou um dia e o santificou aquele dia,
esse Deus agora dá tempos e estações para o seu povo a partir de Êxodo, capítulo de número 12, que é exatamente esse tempo que nós estamos vivendo, pastora Vânia. Nós estamos em Páscoa, nós estamos em Pêssego, nós estamos vivendo novamente o resgate, nós estamos vivendo novamente a redenção do Senhor. O Senhor está nos tirando da terra, mas nós ainda estamos na terra, mas Deus está proclamando uma nova estação, uma nova história, vamos dizer, um novo tempo onde a igreja deve se levantar. Então, a cada ano, nós temos oportunidade de recomeçar diante de Deus, porque Deus determinou tempo, estações em nossas vidas. Então, diante de tudo isso, existe um lugar seu em Deus, a qual nós precisamos nos encontrar com o Espírito de Deus. E este lugar que nós nos encontramos com o Espírito de Deus é no nosso tempo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter um tempo para buscar a Deus. Nós devemos orar em todo tempo, mas nós devemos parar, e devemos parar para ouvir a Deus. O Salmo 69, verso 13 diz: mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti, Senhor, as minhas orações. Então, veja que Deus santificou o tempo. Deus criou o tempo para resgatar o homem do seu estado de morte, e agora, dentro do tempo, ele coloca o Espírito libertador. E esse mesmo Espírito está trabalhando em nosso tempo. Por isso que Deus vinha visitar Adão na viração do dia. E por isso que o Espírito de Deus falava com o homem na viração do dia. Isso quer dizer que no mesmo tempo de Adão, o Senhor vinha para conversar com ele, para dar direção para ele. Então, dentro do nosso tempo, do nosso dia a dia, nós precisamos ter um tempo para entrar na vontade, nos propósitos e nos tempos determinados por Deus. Então, eu quero dizer para você que existe um lugar seu na eternidade. Existe um lugar de encontro com o Espírito. E este lugar é gastando tempo com Deus. Eu me lembro uma vez que meu esposo, ele orava todos os dias 3 horas da manhã. E por uma semana ele deixou de orar. E eu acordei com uma voz me chamando e disse: Ligiane, acorde. Ligiane, acorde. Já são 3 horas da manhã. Avisa ao Marlon que todos os dias eu estou na sala esperando por ele. E eu olhei no relógio, eu acordei, eram 3 horas da manhã, porque o meu esposo tinha marcado um tempo com Deus. E todos os dias Deus estava lá, naquele mesmo lugar. Deus, ele é preciso em seu tempo. Aleluia. Deus, ele é preciso Aleluia. naquilo que ele constrói conosco. No Salmos 90, vai dizer que a vida do homem não passa de 70 anos, passando disso é enfado. Então, você precisa aproveitar o tempo que Deus te deu e gerenciar esse tempo. Como que eu faço isso? Remindo o tempo. E como que é remindo o tempo? É tomando posse desse tempo de uma forma certa. O homem, ele está debaixo do tempo, ele está debaixo das 24 horas do nosso dia a dia, ele está debaixo de um tempo determinado, ele não está na eternidade. Então, ele precisa de tempo para ouvir as decisões do Espírito, ele precisa de tempo para ouvir as decisões de Deus, ele precisa entrar novamente nessa eternidade. E como ele faz isso? Por meio do jejum e por meio da oração. É no jejum e é na oração que nós entendemos o que o Espírito de Deus deseja. Nós cumprimos as etapas da nossa vida, que é o que está escrito no Salmo 139. Meus dias foram escritos e determinados pelo Senhor. Uau. Então, se os meus dias foram escritos e determinados pelo Senhor, eu preciso, nesses dias escritos por Ele, entrar na vontade dEle, descobrir os propósitos que Ele tem para a minha vida e começar a cumprir isso em minha vida. Por isso que nós entramos naquela sensação de que nós estamos estagnados, estamos estacionados no tempo. Parece que você tem muitos planos, mas eles não fluem. Porque você está dentro dos seus planos e não dentro dos planos e dos propósitos e dos tempos determinados por Deus. Então, há uma ordem divina para o tempo. E isso está em Eclesiastes, capítulo 3, verso
de número primeiro. Uau. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não minta para você dizendo que não tem tempo de orar. Não minta para você dizendo que não tem tempo de buscar. Não minta para você dizendo que Deus não está falando com você. A Bíblia diz que Deus fala em todo tempo. Deus nunca parou, Deus nunca deixou de falar com você. É você que não tem tempo para entrar nos propósitos dele e fazer a vontade dele, conforme o Salmo 139, andando nos dias determinados, a qual ele escreveu para as nossas vidas. E interessante de tudo, pastora, é que as pessoas às vezes esperam que se acalme para entrar nesse tempo. Que as condições sejam propícias para que ela venha ter um tempo maior para a oração, para o secreto com Deus, para voltar a cantar. Mas agora, de acordo com que a pastora Ligiane leu, Eclesiastes capítulo 3, olha só, você nota quantos tempos de crises existem nesse capítulo. Ele diz assim, ó, que os tempos de crise é morrer, arrancar, matar, derrubar, espalhar pedras, chorar, tempo de prantear, tempo de perder. Você vê que dentro desse próprio versículo está dizendo que existem todas essas estações, existem todo esse tempo de crise. Mas ele disse que essa crise, que esse tempo, que essa estação, podemos dizê-la como sendo, digamos, um inverno ou um tempo seco, ela não dura para sempre. Exato. Então não podemos nos assentar na estação da crise e dizer que Deus não é propício para conosco, não é verdade? E não poder vivermos a próxima estação. Porque às vezes choramos diante do inverno, não percebendo que a próxima estação se aproxima. O próprio Salomão, ele disse, olha, está terminando o tempo, está acabando essa estação. É muito linda essa parte que Salomão diz, ele diz, está terminando essa estação. Então, veja que coisa linda. Acabou o tempo de chorar, de morrer, acabou todo esse tempo porque ele é sazonal. É sazonal. Termina de acordo com a estação. Veja isso. E é tudo próprio da estação. Tudo muda. E é breve a estação. Se Deus permitiu que na nossa estação só durasse 3 meses, na nossa estação difícil e espiritual não vai durar para sempre. Porque tem o tempo de morrer, mas também tem o tempo de nascer. Vai vir o tempo de sorrir, vai vir o tempo de cantar, de dançar. O tempo de cantar chegou. Acabou-se o inverno, não é verdade? Tempo cantou. E o tempo de cantar nós não precisamos depender do que está acontecendo lá fora. Exato. Se a estação de cantar chegou para Deus na nossa vida, vamos deixar acontecer a chuva lá fora, porque o sol já brilha aqui dentro. Aleluia. Coisa linda. E o mais interessante nesse texto de Eclesiastes capítulo 3 é que ele diz, há tempo de chorar, tempo de morrer e tempo de viver. Só que o que acontece com a gente? Nós nos prendemos nas estações. No tempo de chorar, a gente fica se lamentando por muito tempo. E é produzido um vácuo dentro de nós, que não é preenchido por ninguém. E Deus não está ali, porque Deus não habita em nenhum vácuo. Deus habita no meio de um povo, no meio da vida. Deus não habita no meio do vácuo. E muitas vezes nós paramos nas estações da morte. Há tempo de morrer, há tempo de chorar. Mas hoje, você que chorou, enxuga tuas lágrimas. É um tempo de sorrir agora. O tempo da dor está passando. E o tempo que Deus colocou para nós vivermos nessa terra vai aliviar a tua dor. E chegará o tempo, como disse a pastora Vânia, da alegria. Né? Chegará o tempo do sorrir. E chegou o tempo de nós nos livrarmos dos pesos que nós estamos trazendo durante anos e anos, pastora Vânia. Nós estamos carregando dores por anos. Nós estamos carregando um luto por anos. Sendo que a Bíblia deixa bem claro, há tempo para todas as coisas. Vai terminar, porque o que eu penso também é que Deus usa as estações para nos moldar. Você percebe que o terreno, durante a mudança de estações, eles são preparados.
eles são remexidos. Quando Deus põe um limite, ele diz um tempo determinado. Por exemplo, em uma gravidez, uma mulher não pode dizer, quer saber, eu vou ficar grávida 24 meses. Não pode, porque já existe um tempo determinado para findar a gestação dela. Ah, quer saber, vai chover de janeiro a dezembro. Não chove, porque Deus já determinou um tempo e um tempo determinado. Assim acontece na tua vida, minha irmã. Assim acontece, meu irmão, na tua vida. Há um limite. Está doendo, está sofrendo hoje, mas o Senhor já enviou ordem aos seus anjos a teu respeito. Aleluia. Então, assim, já foi enviado para te dar o limite de tudo isso. Então, não vai chorar para sempre, não vai sofrer para sempre, não ficará confinado dentro de casa para sempre. Há um limite. E essa ordem não é o governo que manda. Quem determina essa ordem de tempo e de estação é o próprio Deus. Já foi liberada essa palavra. Enquanto isso, nós que somos o solo, ele está remexendo, pondo mais adubo, ele está nos tratando e em breve vamos florescer, vamos sair, vamos dar fruto e serão frutos dignos de arrependimento. É isso que o Senhor quer de nós. Então vamos entender que esse tempo do choro, da dor, do luto, do confinamento está terminando. E em breve o Senhor trará coisas novas para a nossa vida. Os invernos são frios, escuros, mas também é o momento que a gente dorme melhor. Então não veja sempre o lado da estação que está sendo tratada como se aquilo fosse eterno e aquilo não fosse acabar. Aprenda com o sofrimento. É o que a pastora falou. Nesse tempo de estações, precisamos entender a visitação do Senhor. O Senhor. A visitação dele. Não é verdade, pastora? A pastora Ligiane, nós estávamos... Depois de um inverno, sempre vem uma primavera. Verdade. É verdade. Sempre vem flores novas, né? Uau! E ontem nós estávamos conversando e ela falou algo muito interessante. Preste atenção, minha irmã, minha amiga, você que está aqui nessa noite com a gente. Preste atenção na estação de Deus da sua vida, porque às vezes a estação de Deus é para que você faça algo ou esteja em determinado lugar e você quer pegar atalhos e de repente tua família inteira pode, sabe, sofrer um dano por causa disso. Ontem nós estávamos falando a respeito de tempo, de estação. O próprio Davi, quando estava, né, em um período de guerra, em um período que todos os seus soldados estavam em guerra, ele pegou aquela estação, aquele tempo, ele não entendeu o tempo da visitação do Senhor nele, e em vez de ir para a guerra, ele foi para onde? Para uma sacada, né? Para uma varanda, e onde ele vai ver o que ele não era necessário ver. Às vezes nós olhamos muito para Betseba, o que ela estava fazendo ali se banhando, e o que estava fazendo um rei numa varanda em tempo de guerra. Em tempo em que os reis iam à guerra. Exato. Né? Isso que você está falando é muito interessante, porque em Atos 17, 26, o próprio Deus prefixou os tempos. Uau. Tempos marcados e determinados. Tempos ordenados, limites, né? Atos, está escrito isso, Atos 17. Existem limites no tempo determinados por Deus. Então, que tempo nós estamos vivendo, né, pastora Vânia? Diante do que nós vimos, é um tempo de morte, é um tempo de enfermidade, mas nós precisamos entender que a Bíblia diz que sempre depois da morte haverá ressurreição. Uau. Não é verdade? Uau. Estamos andando na agenda de Deus? Né? Eu faço essa pergunta hoje. Será que nós estamos andando na agenda de Deus e reconhecendo as estações de Deus? Você falou de Davi, lá em João 11, né? Como nós estávamos comentando, a Marta se prostrou vazia diante de Jesus. Né? Ela não entendeu aquele tempo em que eles estavam vivendo. Ela não reconheceu a visitação do Senhor. Diz o texto que ela disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele disse, Maria, eu sou a ressurreição. E ela não entendeu o tempo, ela disse assim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no grande dia da ressurreição dos mortos. E Jesus disse, eu sou a ressurreição. O dono da vida chegou e ela não entendeu que o tempo estava propício para ela. Não entendeu o tempo da visitação de Deus. Muitas vezes, Deus está ali no choro, na dor,
na morte. Eu costumo dizer que Deus não é interesseiro, gente. Deus não é amigo egoísta. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não quer estar com você quando tudo vai bem. Deus não quer estar só com você quando você está ganhando carro, emprego, você está crescendo na empresa. Não. Uau. Deus está com você no velório, Deus está com você no choro, Deus está com você na enfermidade. E é nesses momentos que você não reconhece a visitação dele, é o momento que ele mais está ali. Deus conhece os tempos de atravessarmos os portais. E nós precisamos entender isso. Em Mateus 26, nós falamos disso ontem, né? De uma mulher que aproximou-se de Jesus e ela derramou um vaso de alabastro, de unguento de alabastro sobre a cabeça de Jesus. Era de muito valor, um unguento que foi derramado na cabeça de Jesus. E alguns dos seus discípulos começaram a reclamar, mas por que esse desperdício? Tem tantos pobres, tantas coisas que ela poderia estar fazendo com esse dinheiro. E ela desperdiçou. Aí Jesus disse, por que vocês estão afligindo essa mulher? Pois ela praticou uma boa ação. Os pobres vocês vão ter com vocês sempre, mas eu não estarei convosco para sempre. Ele deixa bem claro, mas a mim não me haveis de ter sempre. Então, eles não entenderam o tempo do Senhor e os tempos a qual eles iam estar vivendo. E aquela mulher entendeu o tempo da visitação do Senhor. Ela não foi preparar o unguento quando Jesus estava no túmulo. Ela foi derramar o unguento na cabeça de Jesus quando ele estava vivo. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus não é um Deus morto. A Bíblia diz que ele é a própria vida. Ele é a própria vida. Ele se fez morto. Ele morreu, mas a morte não faz parte dele. Por você. A própria vida foi ungido para se preparar para um momento de morte. Então, aquela mulher, ela entendeu esse tempo. Aí Jesus vai dizer, em verdade vos digo que onde quer que este evangelho pregar, em todo mundo que for pregado esse evangelho, será referido o que essa mulher fez ao meu respeito. E eu te pergunto, pastora Vânia, onde não se fala do vaso que foi derramado de unguento precioso na cabeça de Jesus? Essa mulher, ela marcou gerações. Esta mulher marcou a história dela. Ela adorou a Deus com o mais puro nardo. Ela entendeu a visitação do Senhor. Jesus disse, eu não estarei, nem sempre estarei convosco. Outras mulheres não entenderam isso e foram derramar unguento lá no túmulo, quando Jesus estava morto. Isso está em Marcos, capítulo 16. Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram um monte de unguento de especiarias de óleo aromático e foram ungir o corpo de um Deus vivo. Aí os anjos estavam lá e disseram, o que vocês estão fazendo aqui, mulher? Oh, meu Aí elas Deus. disseram, nós viemos ver o Senhor. E ele disse, ele não está mais aqui. Gente. Não é tempo de ir a túmulos, mas é Jesus. tempo de anunciar a ressurreição. Vocês estão pegando isso? Os anjos Essas mulheres precisam pegar isso. Escuta isso, gente. Anota. Anota Aleluia. bem isso que Deus está liberando para você nessa noite. Em tempos que você não compreende, você está pegando óleo, indo para lugar de morte, indo para túmulo, preparando, gastando seu tempo preparando coisas para ir para mortos. Quando você chegar lá, Jesus já está ressuscitado, ele já está ressurreto. E o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão gastando seu tempo em preparar óleos para ungir defunto. E ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Pega isso, gente. Deus, que coisa tremenda. E exatamente, ele já ressuscitou. Então, muitas vezes, nós estamos indo de encontro para aquilo que já morreu, porque foi a estação que já findou na sua vida. Aquela estação que já acabou e você está indo lá, ó, embalar, passar óleo. E o Senhor fala, esse tempo já acabou. Essa estação já foi, já acabou, já está morto. Porque ele disse, agora eu ressuscitei.
É verdade. Que E o mais tremendo isso. interessante é que os anjos falam para as mulheres: olha, vai, anuncia aos discípulos e a Pedro em Uau! particular. Eles anunciam um outro tempo agora. Vai, anuncia que ele está vivo, anuncia a ressurreição, mas anuncia a Pedro que não é tempo dele se lamentar mais. Em particular, avisa aquele homem que negou a Jesus por 3 vezes e que está choramingando em casa, se achando um derrotado, achando que não tem mais chance do seu ministério, da sua vida com ele. Fala para ele que é um tempo de cura, porque o Senhor Oh, está esperando ele do outro lado do lago de oh, Genezaré. aleluia! Tem Aleluia! recado para Pedro hoje. Tem recado para Pedro. Qual é o recado para Pedro? São aquelas pessoas que em um momento sentiram-se como traíram Jesus, como negaram, como fizeram algo que desagradaram o coração do mestre. Mas a primeira mensagem que ele diz é: diga a Pedro e aos outros que eu ressuscitei e eu vou encontrá-lo. Então hoje o Senhor manda um recado para ti. Ele vai te encontrar essa noite. Não será amanhã, será nessa noite. Será hoje que ele vem Aleluia! para declarar que o tempo e as estações da tua vida mudaram. Anunciem! Mudaram. Não é tempo Anunciem! mais. Começa anunciando. Ele vive. Ele ressuscitou. E como disse a Heloísa agora, por isso é que a gente pode crer no amanhã. Por isso nós podemos crer. Exatamente. É tempo de perdoar. É tempo de parar de passar óleo naquilo que já morreu. Ficar embalando dores antigas, questões antigas. Perdoa, liberta e segue, indo de encontro com aquele que já ressuscitou. E você vai descobrir que o recado foi para você. Diga a Maria, diga a Cristina, diga a Mônica, diga a Ana, diga a Gabriela, diga a Amanda, diga a Ligiane, diga a Vânia que eu ressuscitei. Não precisa mais vir ficar olhando um túmulo porque está vazio. Oh, aleluia, pastora, que coisa linda o que Deus tem falado. Maravilhoso. E interessante que esse óleo foi derramado sem mistura. A Bíblia diz que o óleo era puro. Uau, Isso significa que nós devemos entender a vontade de Deus para a nossa vida. A aleluia. vontade de Deus não pode estar misturada com a nossa vontade. Às vezes Deus diz: vai orar. Não é tempo de viajar, É, não é tempo de mudança, não é tempo de sair desse trabalho. E você não vai buscar a vontade de Deus, e você faz a sua vontade. E o nado não é puro, se mistura com a sua vontade. Se você não cumpre a vontade de Deus, você não está discernindo os tempos para a sua vida. E você não está vivendo o que diz o Salmo 139. Você não está andando naqueles tempos que Deus escreveu para você. Você está escrevendo a sua vida e não andando na vida que Deus escreveu para você. Porque você está tomando decisões fora daquilo que Deus já escreveu para você. Por isso que a Bíblia verdade. diz que está determinado sobre as nossas vidas o tempo. A nossa vida, a qual ele escreveu. Uma coisa linda que eu acho no livro de Jó é que Deus sabe o tempo de gestação de uma serva, de um animal. Ele sabe as dores do parto, ele sabe o tempo da gestação, ele sabe quando vai ser o nascimento. Se Deus se preocupa com a gestação de um animal, ei, mulher, você acha que Deus não está se preocupando com os tempos da sua vida, com o tempo em que você está vivendo hoje? Nossa, Sabe, pastora Vânia, os judeus, eles não reconheceram o tempo de visitação do Senhor. A Bíblia diz que eles não reconheceram que o Messias estava ali. E o tempo todo eles perguntavam: você é o Messias? Você é mesmo aquele que Deus enviou? Né? A pastora Vânia falou sobre Davi. Era um tempo dos reis ir para a guerra. E Davi ficou em casa. E por isso ele caiu em adultério. Maria, quando ela derramou óleo sobre Jesus, ela deixou marcas de uma geração futura. Jesus disse que todos que pregassem o evangelho iam ouvir falar sobre aquilo que a mulher fez. Então, nós precisamos entender que quando você está orando por alguém, você está deixando marcas, né? Como eu falei ontem para a pastora Vânia, né? Aí vem uma pessoa e diz: nossa, eu não orava mais, e depois que eu entrei no Comoc, eu estou orando, né? E eu disse: olha, glória a Deus, porque o Comoc está cumprindo os seus objetivos, né? Porque, e eu falei para a pastora Vânia, né?
Isso são nardo, isso são óleos de adoração que nós estamos derramando sobre a vida das pessoas. Nós estamos derramando em favor do rei. Nós estamos entendendo os tempos e estações determinados pelo rei, né? Um ano antes da pastora Vânia me procurar, Deus tinha falado para mim, vai vir um grupo de mulheres da cidade. Ele não disse que era de igrejas, ele disse da cidade. E vai procurar você, e não negue, porque elas vão falar com você e vão pedir que você estejam com elas. E eu esperava aquelas mulheres. E eu dizia, de onde vai vir essas mulheres? Porque tem grupo de pastores, tem grupo de tanta coisa, né? E eu já fazia parte de uns grupos, e quando a Vânia começou a me explicar o que era o Comoc na cidade, e eu falei para ela, chegou o tempo. Chegou o tempo, é o tempo da estação, é o tempo da visitação de Deus para essa cidade. É verdade. É o tempo dessas mulheres sair derramando puro óleo sobre essa cidade. É um tempo da gente sair andando sobre essa cidade, derramando esse óleo puro, Aleluia. esse nardo, e declarar que é um tempo da visitação do Senhor. Aleluia. É um tempo de declarar a salvação do Senhor. É um tempo de nós sairmos da zona de comodismo, dos túmulos, da murmuração. Meu irmão morreu, Lázaro. Não, vamos sair, é um tempo de anunciar. Ei, mulher, ele vive, ele reina, ele é a própria vida. Vamos cumprir os nossos objetivos, vamos sair sobre essa cidade e vamos anunciar que Jesus é rei, ele está vivo. Precisamos derramar o óleo nessa cidade. Coisa e essa linda. Adoração de arrependimento, adoração de louvor, de choro, de alegria, chegar ao trono de Deus. Por quê? Porque a Vânia derramou um óleo lá na Goiás, a outra derramou um óleo lá na Nova Gerte, a outra derramou o óleo lá em Minas Gerais. Lá, vamos crescer, vamos expandir lá no Amazonas, lá no Pernambuco, né? E vamos sair derramando esse óleo puro, essa adoração verdadeira e discernir o tempo que Deus tem para nós. O Senhor colocou tantos planos dentro de nós e nós estamos parados no tempo dizendo amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu cumpro. E o maior pecado da igreja é a procrastinação. Quando não estamos vivendo as oportunidades que os céus nos dão. Esta mulher discerniu o tempo do Senhor, fazendo o seu melhor naquele tempo. Diz que ela deu o melhor que ela tinha. Era o mais puro nada. Era muito dinheiro. Poderia ter dado aos pobres, mas ela deu o seu melhor para aquele tempo. Porque era aquele tempo que tinha que ser derramado óleo sobre o Senhor. Né? Então, faça o seu melhor. Amém. Saiba entrar nos propósitos de Deus, fazendo o melhor para a sua vida. Amém. Muitos que não entendem, pastora Wanda, esses tempos estão perdendo oportunidades dadas por Deus, perdendo oportunidade de louvar a Deus. E toda obra fora do Espírito de Deus, Deus não reconhece. A Bíblia diz que são obras de palha, de feno, quando passam pelo fogo se queimam. As obras dentro do Espírito são de ouro, são de pedras, são preciosas, são valiosas. Ou seja, é o melhor que tem dentro de nós, que precisa ser aplicado no tempo do Senhor. E é lindo tem um homem tudo na Bíblia, isso. Simeão, lá em Lucas capítulo 2, ele discerniu o tempo da visitação do Senhor. Ele disse que foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem antes ver o Salvador. Nossa. E pelo Espírito, ele foi ao templo. E pelo Espírito, ele discerniu que o menino Jesus ia ser apresentado. E ele abraçou, pegou os meninos no braço e louvou a Deus, porque Deus cumpriu aquilo que havia prometido para aquele homem. Ele diz, os meus olhos viram a tua salvação. Porque aquele homem esperou o tempo certo, a hora certa, do momento oportuno, e foi levado pelo Espírito para estar no templo e cumprir a vontade de Deus na vida dele. Né? Temos então, pouquinho tempo agora. Temos pouquinho, agora temos pouquinho tempo. Já está acabando. Nós temos tempo somente para fazer mais uma oração
E Então agradecer as vamos nossas orar. queridas que estão aqui. Que coisa linda! Nós temos meninas que estão aqui dizendo que estão no Piauí, em Maceió, São Paulo e tantas outras cidades. Que coisa linda! E a mensagem hoje foi: entenda os tempos e as estações do Senhor na sua vida. Para de ficar indo para o túmulo chorar, para de ficar aí preparando óleo, sabe, para poder ir visitar o morto. Não, ele já ressuscitou, ele vive. E você toma como posse a palavra de hoje também em Daniel 2:21. É ele quem muda os tempos e as estações. É ele quem remove reis e Aleluia. estabelece reis. É ele quem dá Aleluia. sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Então nós vamos orar nessa noite para que você tenha o entendimento, para que você entenda os tempos e as estações de Deus na sua vida. Quando você não compreender o que está acontecendo, fica tranquila, acalme sua alma, porque o próprio Deus disse, o próprio Jesus disse lá em Atos 1:7, dizendo que não compete a nós saber sobre tempos, sobre estações, porque o Pai, ele estabeleceu isso tudo pela própria autoridade dele. Então, quando você não compreender, descansa no Senhor, sem murmurar, como está dizendo a Heloísa, e se louvando e orando. Vou pedir à pastora Ligiane para abençoar a vida de vocês, para orar, para que o Senhor possa restabelecer a tranquilidade, a firmeza no joelho para se dobrar diante de Deus.